E olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Estou de casa nova, cenário novo. Na verdade são as mesmas instantes. Hoje eu vou falar para você de uma atividade que é essencial na tua vida se você quiser avançar e ter resultado de verdade. Vamos de novo. Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar com você sobre uma atividade que é essencial na tua vida se você quiser ter resultado, avançar na vida, conquistar as coisas, ter sucesso, esse negócio que a gente chama de sucesso. Pois vamos lá, esse vídeo não vai ter corte porque eu me mudei de casa e eu não tenho tempo para editar esse vídeo, ele precisa ser postado hoje ainda. Então você está vendo, você vai ver o vídeo, eu acabei de gravar, se você estiver vendo no dia que eu postei, evidentemente, né? Muito bem. Existe uma coisa que é essencial à nossa vida, uma atividade que precisa fazer parte da tua rotina se você quiser ter uma boa vida. Para a gente entender que atividade é essa, a gente precisa, em primeiro lugar, entender algo fundamental a respeito da vida humana. Veja, primeiro de tudo, como é que você conhece uma pessoa? Como que eu conheço alguém? Eu conheço alguém se eu te falar assim, olha, eu tenho 1,80 m, 90 quilos. Você me conhece? Não. Se eu te der uma foto, um ultrassom da minha barriga, você me conhece? Não. Se eu te der um eletrocardiograma, você me conhece? Não. Nós conhecemos alguém a partir de sua história. Quando você quer conhecer, gaguejei, né? Quando você quer conhecer alguém, você vai e conversa com a pessoa, pergunta o que ela faz, onde ela mora, vai conhecendo a história dela. Quanto mais você conhece a história das pessoas, mais você pode dizer, conheço esse sujeito. Apesar de não conhecê-lo interiormente, todos os detalhes da sua psique, nada do tipo, conhecendo a história de alguém, você conhece aquela pessoa. Portanto, nós reparamos que existe em todos nós essa espécie do que a gente pode chamar de um eu biográfico, ou um eu histórico, né? uma parte, um eu narrativo. Podemos dar qualquer um desses nomes aqui para o nosso objetivo nesse vídeo. Então, nós temos todos uma história. E você, para se conhecer e para conhecer os outros, precisa conhecer a história. Bom, isso é algo... Você está ouvindo meu filho gritar aí no fundo, provavelmente. Está gritando em algum lugar da casa. Isso aí é algo, me parece, essencial da vida humana. Nós temos uma história. E é a partir dessa história que nós nos conhecemos e nós conhecemos os outros. Há um elemento histórico, portanto, na vida de todos. Pois bem, há um elemento histórico na nossa vida. Então, há algo de muito importante para nós se nós quisermos ser melhores, se nós quisermos crescer, né? Ser um sujeito melhor e chegar naquele lugar, mais perto daquele lugar que a gente chama de felicidade. Este algo nada mais é do que conhecer boas histórias, de ter bons exemplos, conhecer verdadeiros heróis e heroínas da vida humana que nos mostrem que tipo de história nós mesmos podemos contar a partir de agora. Porque veja, a vida ela é um conjunto de possibilidades. Então, todos os dias você é apresentado a um conjunto de possibilidades que tem a ver com o lugar onde você está, com a idade que você tem, com a tua renda que você tem hoje, tem a ver com a capacidade motora, com a tua capacidade cognitiva, enfim. Você é apresentado, dentro das suas circunstâncias, sempre a um conjunto de possibilidades. Mas nós humanos, para conseguirmos, primeiro de tudo, enxergar as possibilidades, e em segundo lugar, para saber como aproveitar as oportunidades e usar e conseguir discernir qual das possibilidades nós vamos escolher como a atual, ou seja, como a definitiva, nós precisamos conseguir imaginar as coisas antes. Tá? Então, você cria primeiro na tua cabeça para depois criar coisa no mundo material, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu sou um arquiteto, quero construir um prédio, a primeira coisa é eu preciso imaginar esse prédio. E aí eu começo a desenhar esse prédio. E aí depois alguém vai construir esse prédio e ele vai vir a existir no mundo material. Então essa analogia nos ajuda a entender algo que é básico da vida. Eu preciso ser capaz de imaginar a ação acontecendo e o resultado provável dessa ação para que eu tome uma atitude e haja de fato. Pois bem, para eu conseguir fazer isso, eu preciso de um determinado repertório. Ou seja, eu preciso enxergar essas possibilidades na minha imaginação.
E nós não enxergamos as possibilidades, não temos repertório, se não estivermos em contato com histórias onde essas ações se tornaram reais. Então, se eu não sei que tipo de ação eu posso ter, é impossível que eu a escolha. Por isso que algo fundamental na tua vida é colocar histórias de pessoas que tomaram as melhores decisões, que fizeram as melhores coisas, foram as maiores pessoas da humanidade. Assim você vai ter o repertório necessário para conseguir discernir no teu dia a dia, entre as diversas possibilidades que se apresentam, qual é a que mais vai se aproximar para te levar naquele lugar que você quer chegar. Então veja, não adianta você achar que você vai conseguir inventar as coisas da tua cabeça e ser 100% original. Isso daí não é muito inteligente viver assim, percebe? É mais inteligente que você vá, você aprenda com as histórias de pessoas que foram melhores que você e se baseie na história delas para fazer as coisas na tua vida. É por isso que eu recomendo, principalmente, acima de qualquer outro tipo de biografia, a biografia de santos. Por quê? Porque não tem nada a ver com você ter religião ou não, você acreditar em Deus ou não. Não tem nada a ver com isso. Quando eu comecei a ler história de santo, eu sequer estava nem ligando para Deus, entendeu? Minha preocupação era como é que eu posso ser melhor, ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ser alguém, ter mais fama. Eu estava preocupado com umas coisas meio idiota. Eu comecei a pegar esses livros. E você vai ler a história de um santo e você vai ver uma pessoa que ela foi e perseguiu durante a vida dela as virtudes. E quando nós perseguimos as virtudes, nós nos tornamos mais humanos. Por quê? O que é a virtude? A virtude nada mais é do que a consequência de um bom hábito, ou o bom hábito em si, muitas vezes. Então, por exemplo, o que é a virtude da justiça? Bom, a virtude da justiça é eu fazer o bem, né, para mim e para os outros. Então, as minhas ações, elas promovem o bem para a comunidade. Né? Elas promovem o bem comum. Então, quando eu sou justo, quer dizer que eu estou promovendo um bem comum. Seja um bem de um para um, um bem que eu promovo para outra pessoa, caiu um monte de folha aqui agora. Seja um bem que eu promovo para a comunidade como um todo. Seja o bem que a comunidade como um todo promove para mim. Isso tudo é o bem comum. Então, a justiça ela é fruto de uma série de hábitos e decisões que você vai tomando ao longo da sua vida. E aí eu posso dizer, olha, esse sujeito é justo. O que é prudência? A capacidade de bem escolher as coisas, né? A tomar boas decisões. A gente pode dizer assim, não é bem a definição, mas a gente pode dizer assim. A capacidade de decidir corretamente. Como é que eu decido corretamente? Para decidir corretamente, eu tenho que ser capaz de fazer uma reflexão, de formar um juízo correto a respeito da coisa, para daí sim tomar uma decisão correta, de acordo com aquilo ali que se apresenta a mim. Então, os santos, eles são esses sujeitos que viveram, grandes homens e mulheres, cara, heróicos, gigantes, que viveram na história da humanidade e que eles desenvolveram isso daí, as virtudes. Agora, veja só, cara, eles desenvolveram virtudes. Quanto mais virtudes você desenvolve, e aqui não vou ter tempo para explicar porque não cabe a esse vídeo, mais você é humano. Quanto mais você é humano, mais você se aproxima desse lugar chamado felicidade. Por quê? Porque um objeto, um ser, ele é o mais feliz, vamos dizer assim, ele é o mais pleno, mais realizado possível, quanto mais perfeitamente ele exerce aquilo para o qual ele foi feito. Ora, a minha garrafa de água, ela é mais perfeita quanto mais ela consegue se aproximar da função de ser uma garrafa d'água. O que é a função dela? É guardar, né, armazenar o líquido, a água que está ali dentro. E depois servir como uma espécie de um objeto que vai transpor esse líquido para um outro lugar. Ora, o homem ele é mais pleno, mais realizado, mais feliz quanto mais ele se aproxima daquilo que é próprio do homem. Quanto mais ele é humano. Ora, dormir, comer, transar, essas coisas não é humano. Isso aí qualquer bicho faz, esse negócio, entendeu? Meu cachorro dorme, come, vai lá, traça outra cachorra. Né? Agora, você é mais humano quando você exerce aquilo de mais humano que você tem, que é usar a tua inteligência, usar a tua vontade para o bem, para a verdade. E você faz isso através da busca das virtudes. Portanto, ler as histórias dos santos vai te ajudar a entender como que é viver uma vida virtuosa, portanto ser mais humano e portanto ser mais feliz, ou estar mais próximo da felicidade, ou ser mais realizado, ser mais pleno. Este é então um hábito que tem que estar no teu dia a dia, o hábito de ler histórias de grandes personagens.
principalmente, na minha opinião, histórias dos grandes santos que viveram. Quando você vai a história de Santa Joana d'Arc, Santo Afonso, Santo Inácio, Santo Agostinho, a Santa Hildegarda, você vai conhecer pessoas extraordinárias. E elas vão formando o teu repertório imaginário para que quando as situações se apresentarem a você, as possibilidades chegarem até você, você saiba qual delas você escolhe. E você consiga escolher as melhores para então se aproximar cada vez mais deste lugar de felicidade. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o teu like, comenta aqui, me conta que tipo de vídeo você quer que eu faça aqui também. Compartilha com teus amigos aí no grupo de Zap da família e se inscreve no canal. Tamo junto, a gente volta no próximo. Um grande abraço e até mais!